Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Não Há Ninguém Como Tu. E hoje vamos falar de cocriação. E, mais especificamente, vou falar porque é que a maior parte de nós sente que não está a conseguir cocriar. E para começar aqui este episódio, eu quero fazer um pequeno disclaimer, porque de facto não há isso de não estar a cocriar. A partir do momento em que tu tens pensamentos, em que tu tens emoções, tu estás a enviar um sinal eletromagnético para o campo quântico, para o universo, e portanto tu estás constantemente a cocriar. Agora, talvez não estejas a cocriar a realidade que tu desejas cocriar, e essa é a razão pela qual eu senti de criar este episódio. A maior parte de nós vive num modo, que é o modo de sobrevivência, no qual a única coisa que é possível cocriar é mais do mesmo, é perpetuar o passado no presente e no futuro. Em modo de sobrevivência, tu não tens como co-criar a realidade dos teus sonhos, porque tu estás a co-criar a partir dos teus programas inconscientes. Tu estás sob o comando do teu inconsciente. Tu não estás a co-criar os teus desejos conscientes. Então, hoje vamos mergulhar fundo nesta questão de modo de sobrevivência e porque é que neste modo não tens como co-criar a realidade que tu desejas conscientemente experienciar. E para começar, eu quero trazer-te aqui um conceito que foi assim um divisor de águas para mim, que é o conceito de agenda mental versus agenda corporal. Nós crescemos numa sociedade que fomentou muito esta agenda mental, hum, esta esta série de esta to-do list que nós temos na mente de coisas que temos que fazer, de coisas que temos que pensar, que coisas que temos que ser para conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos alcançar. E, no outro lugar, nós temos a nossa agenda corporal, que é a nossa ou as nossas necessidades de alma, é onde nós encontramos o nosso alinhamento, a conexão com a nossa verdade, é aí que nós entramos ou estamos em coerência. No entanto, a sociedade em que nós vivemos tem priorizado esta agenda mental em relação à nossa agenda corporal. E é por isso que, por vezes, tu podes até sentir que tens necessidade de parar, tens necessidade de descansar, tens necessidade de fazer uma pausa, tens necessidade de, sei lá, hum, fazeres um período sem redes sociais e depois tens a tua mente que te diz que não podes fazer isso, que tens que continuar a estar presente ou que tens que continuar a fazer, porque senão vai acontecer qualquer coisa e tu não vais conseguir alcançar aquilo que tu desejas alcançar. E este é o ponto de partida para entrarmos em modo de sobrevivência. Quando tu priorizas a tua agenda mental, tu desconectas-te da tua verdade, da tua alma, tu entras num estado de desalinhamento, tu entras num estado de incoerência. E como é que esse estado de incoerência se reflete? Primeiro, vamos começar aqui pelos pensamentos. Na verdade, quando tu entras neste estado de priorizares a tua agenda mental, os teus pensamentos começam a ser pensamentos desorganizados. Tu começas a pensar em 500 coisas ao mesmo tempo, e tu, se já meditaste, provavelmente já sentiste isso, não é? De como numa fração de segundos tu consegues pensar em 500 coisas que aparentemente nem têm conexão e, portanto, realmente o sinal elétrico que é emitido pelo teu cérebro neste estado é um sinal que é desorganizado. Ou seja, se nós fizéssemos encefalogramas, eletroencefalogramas aos nossos cérebros, a maior parte deles indicaria que o nosso sinal elétrico, portanto, produzido pelo nosso cérebro, é um sinal desorganizado, é um sinal caótico. E a esse estado nós chamamos de incoerência cerebral. Quando nós estamos em incoerência cerebral, a maior parte das nossas ondas cerebrais são do tipo beta ou beta alta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são ondas de alta frequência e ondas desorganizadas.
Quando estas são as ondas predominantes no nosso cérebro, isso significa que nós estamos sob o comando do nosso subconsciente. Não somos nós que estamos a decidir conscientemente. É o nosso subconsciente que está no comando. E é isto que nós queremos dizer com estou em piloto automático. É quando nós estamos a fazer as coisas e nem sequer estamos a pensar conscientemente naquilo que estamos a fazer. Nós estamos em piloto automático e a maior parte de nós vive neste piloto automático. E o que eu quero que tu retenhas daqui é que quando tu estás em piloto automático, quando tu não estás a decidir deliberada e conscientemente, tu estás num estado de incoerência cerebral. Como os teus pensamentos dão origem às tuas emoções, se tu tens pensamentos que são desorganizados, se tu tens pensamentos que são incoerentes, essas serão também as qualidades das tuas emoções. Portanto, vais ter emoções que são emoções desorganizadas, são emoções incoerentes, e essas emoções são geralmente as emoções de baixa frequência. Emoções como ansiedade, tristeza, desesperança, desmotivação, estados depressivos, portanto, todos eles são emoções, são estados emocionais de baixa frequência, e se nós formos medir a variabilidade da tua frequência cardíaca quando tu sentes essas emoções, o que nós vamos ver é que esse sinal é um sinal incoerente. Portanto, tu estás naquilo que se chama de incoerência cardíaca. Então, se no modo de sobrevivência tu estás numa incoerência cerebral e numa incoerência cardíaca, isso significa que o sinal elétrico e o sinal magnético que são emitidos tanto pelos teus pensamentos como pelas tuas emoções são sinais incoerentes. Então, a tua aura, essa energia que tu tens ao redor do teu corpo, o teu campo eletromagnético está a enviar um sinal eletromagnético para o universo ou para o campo quântico, que é um sinal que é igualmente incoerente. De forma prática, o que é que isto significa? Significa que a mensagem que tu estás a enviar para o universo, através da tua energia, é uma mensagem pouco clara, é uma mensagem que é incoerente. No fundo, o universo não consegue perceber com clareza o que é que tu pretendes experienciar, o que é que tu queres co-criar, o que é que tu queres manifestar. E tu podes pesquisar isto no Google, tu podes ver fotografias das auras de pessoas que estão em estados de incoerência, que estão no modo de sobrevivência. E o que acontece é que na aura elas têm pouca energia. A aura tem pouca energia e tem inclusivamente buracos energéticos. Tem zonas da aura onde não há energia. Portanto, como é que esse sinal que tu estás a emitir para o universo pode ser claro? Pode ser potente? Não tem como. Não tens essas condições. Então não tem como tu co-criares a realidade que tu desejas conscientemente co-criar. Um dos sinais mais comuns de vivermos neste modo de sobrevivência é a sensação de nos sentirmos sem vitalidade, sem energia. Os estados de esgotamento e de burnout são o reflexo de anos a viver em modo de sobrevivência. E porquê que as pessoas sentem esse esgotamento, esse burnout, essa falta de vitalidade, de energia? Porque justamente na aura não existe a síntese de energia e existem inclusive os tais espaços onde não há energia suficiente. Portanto, as pessoas não têm onde ir buscar energia numa aura que está desvitalizada. E mais, pessoas que estão neste modo de sobrevivência e nesse momento experienciam uma somatização física, ou seja, uma doença, por terem menos energia à disposição nas suas auras, têm mais dificuldade na regeneração e na recuperação dessa doença.
Não significa que as pessoas que têm auras robustas e energizadas não tenham doenças, mas a energia que elas têm à disposição para recuperar o equilíbrio original, não é? A vitalidade original é muito maior do que uma pessoa que está em modo de sobrevivência. Portanto, realmente, em modo de sobrevivência, não tens energia e a energia que tu tens é fraca, é desorganizada, é incoerente e o universo não tem como saber com clareza o que é que tu queres manifestar, o que é que tu queres materializar, o que é que tu queres experienciar. Então, para que tu possas co-criar a realidade dos teus sonhos, e mais uma vez, quando eu digo co-criar, eu estou a falar de alinhar-te vibracionalmente com a realidade que tu desejas experienciar, o trabalho a ser feito é ao nível da coerência do teu campo eletromagnético. E eu quero, no episódio de hoje, falar-te um pouco, não dá para ir fundo, mas quero falar-te um pouco de como é que tu trabalhas esta coerência do teu campo eletromagnético. Mas antes disso, há algo que eu sinto que é muito importante trazer aqui e talvez desmistificar e ter aqui uma conversa bem real sobre isto, que é a coerência requer não só uma prática, mas requer trabalho diário. Porquê? Porque a sociedade, a nossa sociedade está montada de uma forma que nos condiciona a todos os momentos e de todas as formas a seguirmos a nossa agenda mental, a entrarmos nesse overthinking, a entrarmos nas tais ondas beta e beta alta. Tudo na sociedade está montado de uma forma que nutre o nosso estado de incoerência. Então, se nós queremos cultivar um estado de coerência, isso requer que nós tenhamos certos hábitos, certas rotinas, certas boundaries, de maneira a que dentro daquilo que nós podemos controlar, nós possamos nutrir esse estado de coerência. Sabendo que há muitas outras coisas na nossa vida que nós não podemos controlar, não podemos contornar e que nos vão necessariamente ou inevitavelmente levar para um estado de incoerência, mas nós temos aquele outro lugar que nós temos a capacidade de controlar e de contornar. E, portanto, nesse nosso espaço, nesse nosso templo, que nós temos a capacidade de controlar de alguma forma, é importante nós instalarmos hábitos, rotinas e boundaries que nos permitam nutrir esse estado de coerência. Para ser mais concreta, para eu fomentar este estado de coerência em mim, há certos hábitos que eu tenho e não significa que eu os faça todos os dias, literalmente todos os dias, mas a maior parte do tempo é o que eu faço. Por exemplo, eu não vejo televisão na hora antes de ir dormir, porque eu sei que as portas do meu subconsciente estão abertas nesse momento e, portanto, tudo aquilo que eu puser lá para dentro vai diretamente para o meu subconsciente e eu estou a ser programada, não é? Por isso é que se chama muitas vezes antes de... quando dá o telejornal, nós depois temos aquilo que se chama de programação, não é? A programação, porque realmente nós estamos num momento em que somos facilmente programáveis. Então eu não vejo televisão, ou se vejo, escolho muito conscientemente aquilo que quero consumir. Outra boundary, outro limite que eu posso colocar na minha vida é há determinados sítios, determinados eventos que eu não frequento porque sei que fomentam o meu estado de incoerência. Então eu coloco esses limites. Coloco limites de horários, coloco limites, por exemplo, no tempo que passo nas redes sociais. Geralmente aos fins de semana eu não vou às redes sociais, portanto, dentro daquilo que está no teu poder de controlar, tu tens o dever, se assim o desejares, de criar as condições que nutram o teu estado de coerência. Então, com isto o que eu quero dizer é que o estado de coerência não é algo que tu alcanças, não é um episódio, é um processo e ele é um estado que se vai vislumbrando
através do estilo de vida que tu escolhes viver. Eu sei que no momento atual, e eu contra mim falo, nós temos uma agenda mental que quer tudo muito rápido, quer uma transformação rápida e definitiva. E isso faz com que muitas vezes eu me seduza com promessas de transformação episódicas, não é? Que acontecem num evento, que acontecem num processo de determinado tempo, que acontecem num programa de X semanas. Nós somos todas muito seduzidas por isso, porque lá está, temos aqui uma agenda mental que tem pressa, não é? No entanto, se tu refletires na natureza, não existem episódios, não é? Eu até estava aqui a pensar, quando estava aqui a elaborar o guião para este episódio, eu chamo a este episódio e no entanto eles não são episódios. Para eu estar aqui a partilhar tudo isto contigo, há todo um processo que foi vivenciado, todo um processo que foi feito, todo um guião que foi elaborado, toda uma série de processos para que a gravação esteja disponível tanto por áudio como por vídeo. Portanto, este episódio não é um episódio, é fruto de um processo que depois culmina numa determinada criação, num determinado parto. E então para o mundo até parece que é um episódio, mas na verdade há por detrás todo um processo que foi vivenciado, que foi trilhado. E se olhares para a vida, para a natureza, para a vida em geral, não existe episódio, isso não existe. Então, a transformação, sair de um processo de incoerência ou de um modo de viver de incoerência, e nem digo um modo de viver, mas um modo de ser de incoerência para coerência, não é episódio também, é processo e requer devoção, requer um estilo de vida que nutra esse estado de coerência. Porque senão, se isso não existir, e porque vivemos numa sociedade que nos fomenta, que fomenta o tempo todo essa incoerência, não tem como nós conseguirmos cultivar este estado de coerência. Portanto, este é um disclaimer. Porque eu sinto que muitas vezes, mesmo nestes episódios de podcast, há muito esta ideia de então isto é fácil, eu vou fazer isto e já passei de um estado de incoerência para um estado de coerência. Isso não existe. Mesmo os mentores com quem eu aprendo nesta área, e para mim o meu grande mentor nesta área tem sido o Dr. Joe Dispenza. Ele há anos que está nestas práticas, não é? Que dedica a vida a estudar e a praticar aquilo que ensina. E com a idade que ele tem hoje, ele continua a levantar-se às 4 da manhã para fazer meditação, para cultivar esse estado de coerência, porque ele sabe que no resto do dia, provavelmente, vai estar em ondas beta e vai ter momentos em que vai estar em ondas beta alta, porque está a gerir eventos que são organizados a nível mundial, porque está a gerir negócios de alto nível, porque está a gerir pessoas, está a gerir equipas. Então não tem como não entrar nesses estados de incoerência, mas quanto mais ele pratica os estados de coerência, mais facilmente ele regressa a eles, mais facilmente ele sai dos estados de incoerência para os estados de coerência. Então, quero mesmo deixar esta informação aqui, porque tudo aquilo que eu te vou trazer agora são coisas que eu pratico e que sei que vou ter que praticar a minha vida toda. Então, não quero de todo trazer-te ou induzir-te esta ideia de que, uau, isto está feito para mim, está alcançado para mim. Isso não existe. Ok? E mesmo às vezes que eu falo nos meus programas, nas minhas meditações, todos eles requerem uma prática diária, ou se não diária, o mais frequente possível. E essa é uma das razões pelas quais no meu programa Transforma a Tua Energia nós temos meditações diárias que são para ser feitas 2 vezes ao dia. E essa é a base de transformação do programa. Se o programa tem tido impacto nas pessoas que têm participado nele, e vamos já para a 3ª edição, esse impacto depende única e exclusivamente da devoção e do compromisso que as pessoas têm para com o processo de transformação, para com as práticas transformativas. Não é uma aula que vai transformar-te, é aquilo que tu fazes na tua vida diária com aquilo que tu aprendeste e levaste dessa aula.
E nós temos meditações todas as semanas para serem realizadas 2 vezes ao dia, porque efetivamente não tem como sair da incoerência para a coerência sem estas práticas quase diárias, sem esta devoção, sem um estilo de vida, não é? Que permite que tu nutras esse estado de alinhamento e coerência. Ok, então esta parte está dita, o recado está entregue. Como é que nós, na prática, trabalhamos a coerência do nosso campo eletromagnético? Então, trabalhar a coerência do nosso campo eletromagnético requer sair do modo de sobrevivência para aquilo que se chama de modo criador. Quem participou nas edições anteriores do programa intensivo Transforma a Tua Energia, sabem que esse programa se chamava Resgata o Teu Poder Criador, precisamente porque é o que vamos estar a fazer. É sair do modo de sobrevivência para resgatar o nosso poder criador, para conseguirmos co-criar a realidade que nós desejamos conscientemente experienciar. Mas para que isso aconteça, nós temos que transformar a nossa energia. E por isso eu mudei o nome do programa para Transforma a Tua Energia, que eu sinto que fala mais às pessoas do que o título Resgata o Teu Poder Criador, que é um pouco mais complexo e requer que tu já estejas um pouco dentro destes temas. Então, como é que na prática nós resgatamos esse poder criador e transformamos a nossa energia? Trabalhando a coerência dos nossos pensamentos, a coerência das nossas emoções e, por fim, trabalhar as nossas ações alinhadas com esses pensamentos e essas emoções. Hoje, neste episódio, eu quero partilhar contigo algumas formas de tu cultivares a coerência dos teus pensamentos e das tuas emoções. Não vou falar das ações porque isso requeria ir um pouco mais fundo, e isso é o que nós fazemos no programa Transforma a Tua Energia, e portanto eu vou fechar este episódio hoje com esta partilha de como é que tu trabalhas a coerência dos teus pensamentos e a coerência das tuas emoções. Então, como é que tu trabalhas a coerência dos teus pensamentos? Primeiro passo é diminuires a frequência dos teus pensamentos. Como eu expliquei logo no início deste episódio, em modo de sobrevivência, os teus pensamentos são pensamentos de alta frequência, não é? São pensamentos, são as ondas cerebrais que predominam são ondas cerebrais do tipo beta e beta alta. Então, o primeiro passo é tu começares a sair destas ondas beta e beta alta para ondas alfa e ondas delta. E como é que tu consegues fazer isso? Há 2 formas muito importantes para saíres destas ondas de alta frequência e entrares aqui em ondas mais coerentes. Primeiro, através da respiração. E tu tens no meu site, nos meus free hugs, portanto é totalmente gratuita, uma meditação de conexão com a respiração que faz justamente com que tu entres em ondas alfa através da tua respiração. Quando tu abrandas a tua respiração, tu abrandas a tua frequência cardíaca. Como o teu coração está ligado ao teu cérebro por milhares de fibras nervosas, quando tu diminuis a tua frequência cardíaca, tu diminuis a frequência dos teus pensamentos e, portanto, tu entras em ondas cerebrais alfa ou até delta. Portanto, se queres experimentar como, através da respiração, tu podes diminuir a frequência dos teus pensamentos, tens no meu site, totalmente gratuita, a meditação de conexão com a respiração. Depois, uma outra forma de tu diminuires a frequência dos teus pensamentos é aprenderes a sair de ondas beta para ondas alfa. E nesse sentido tens também no meu site uma meditação que se chama Meditação para entrar em ondas alfa, que te guia justamente nesse processo. Já é uma meditação paga, mas está lá no meu site se tu quiseres experienciar. E de facto, ao aprenderes a entrar em ondas alfa, tu diminuis a frequência dos teus pensamentos e entras nesse estado de coerência. As ondas alfa, quando tu vês as ondas alfa num eletroencefalograma, são ondas de baixa frequência e são ondas muito organizadas, muito coerentes.
Depois, um terceiro ponto aqui para trabalhares a coerência dos teus pensamentos é justamente identificares os programas que estão instalados no teu inconsciente que não são coerentes com o teu desejo consciente. Ou seja, vamos imaginar que tu tens o desejo de viveres um relacionamento amoroso maduro e saudável. Esse é o teu desejo consciente, mas depois, na tua programação inconsciente, tu tens uma série de crenças em relação aos homens ou às mulheres. Tu tens uma série de crenças em relação a relacionamentos de casal. Tu tens uma série de crenças sobre o teu valor pessoal. Então, se essas crenças que tu tens aí não estão coerentes com o teu desejo, não tem como o teu desejo se materializar. Então é extremamente importante quando trabalhamos o mindset ir lá trabalhar também os programas inconscientes que possam ser incoerentes, que possam estar desalinhados do teu desejo consciente. Então, respiração, entrar em ondas alfa e trabalhar os programas inconscientes incoerentes são 3 formas de tu trabalhares a coerência do teu mindset, a tua coerência cerebral. Depois, emoções. Como é que tu trabalhas a coerência das emoções? É muito mais simples, na verdade. Trabalhar a coerência das emoções é ou tu consegues essa coerência de emoções quando tu começas a nutrir, a cultivar estados emocionais mais elevados, emoções mais elevadas. E eu começo sempre, no programa Transforma a Tua Energia, vamos trabalhar muito isto, por aprender a cultivar a gratidão. E é uma prática que já todas nós conhecemos, mas se calhar muito poucas colocamos em prática diariamente. Mas de facto, a emoção da gratidão, para além de ser a emoção de alta vibração que é mais fácil de recriar, é também aquela que maior impacto tem no nosso magnetismo, nesse sinal magnético que é produzido pelo nosso centro cardíaco. Portanto, é aquele que mais impacto tem na nossa coerência cardíaca. Então, para a coerência das emoções, esse é o meu convite, é que tu comeces a fomentar de dentro para fora essas emoções de elevada vibração. Isso requer, como eu já mencionei, penso que foi no episódio 2, o resgate da soberania sobre as tuas próprias emoções, para que tu possas realmente criar, gerar as emoções de dentro para fora e não ficares à espera que algo se passe fora de ti para que tu possas sentir essas emoções de elevada vibração. E depois de teres trabalhado a coerência dos teus pensamentos e a coerência das tuas emoções, vamos então para as ações e é importantíssimo que tu depois trabalhes esse alinhamento das ações com os pensamentos e emoções. Quero, para terminar, e porque eu sinto que já trouxe aqui muita, muita, muita informação, quero-te recordar, e eu sinto que isto é mais um recordar do que propriamente trazer-te algo de novo, que os teus pensamentos estão associados a uma série de neuroquímicos e as tuas emoções estão associadas a uma série de bioquímicos. No caso das emoções, todas nós já ouvimos falar nesses bioquímicos, são as hormonas, não é? O que acontece quando tu te habituaste a ser uma determinada pessoa, tu habituaste a ter uma certa qualidade de pensamentos e uma certa qualidade de emoções. Quando tu queres transformar a tua energia, e isso requer tu transformares os teus pensamentos e as tuas emoções, o teu corpo e a tua mente, que estão viciados nesses neuroquímicos e nesses bioquímicos, vão pedir-te mais daquilo a que já estão habituados. E, portanto, um processo de transformação é, na verdade, um processo de desintoxicação. O teu corpo, a tua mente vão literalmente pedir-te mais pensamentos e mais emoções habituais, não é? Os mesmos pensamentos e as mesmas emoções de sempre. E é aqui
que entra a força de vontade. Só que a força de vontade só pode existir quando tu estás consciente de todo este processo, quando tu estás no comando e não quando tu estás sob o comando dos teus programas subconscientes, sob o comando do teu inconsciente, quando estás em piloto automático. Quando tu consegues sair desse piloto automático e te vês a caminhar para os mesmos pensamentos e emoções de sempre, tu tens a possibilidade de escolher não. Não vou nutrir estes pensamentos, não vou nutrir estas emoções, porque eu estou comprometida em transformar o meu mindset e o meu heart set. Mas mais uma vez, tu só consegues esta clareza, tu só consegues estar neste lugar de observadora quando sais do comando do teu subconsciente. E quando és tu que estás na tua soberania. Quando és tu que estás no poder de escolher conscientemente o que fazer, que escolha fazer, que decisão tomar neste momento. Então, eu não vou complexificar isto mais, eu sinto que se continuar a avançar vou tornar isto muito complexo. Eu vou terminar por aqui. Quero mais uma vez fazer-te o convite para o programa Transforma a Tua Energia, que vai acontecer já em outubro, no final de outubro deste 2022. Nós vamos estar durante 9 semanas a trabalhar tudo isto, a sair deste modo de sobrevivência para um modo criador. Vamos estar a trabalhar precisamente esta coerência de mindset, a coerência de heartset e depois a nossa última fase é justamente trabalhar na parte das ações e comportamentos alinhados com os nossos novos pensamentos e as nossas novas emoções. Portanto, o convite está feito. Se sentires de vir e inscrever-te, eu vou deixar todos os links na descrição deste episódio, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. E por hoje é tudo. Espero encontrar-te aqui num próximo episódio. Um grande beijinho e até breve.